Muito bem, pessoal. Tá comigo? Vamos lá? Última parte dessa aula. Força, mais um pouquinho só. Vamos para o exame unificado número 8. Vamos analisar a peça. Lá na tela. Visando abrir um restaurante, José pede R$ 20.000 emprestado a Caio, assinando como garantia uma nota promissória no aludido valor, com vencimento para o dia 15 de maio de 2010. Na data mencionada, não tendo havido pagamento, Caio telefona para José e, educadamente, cobra a dívida, obtendo do devedor a promessa de que o valor seria pago em uma semana. Fim do prazo, Caio novamente contata José, que desta vez afirma estar sem dinheiro, pois o restaurante não apresentara o lucro esperado. Indignado, Caio comparece no dia 24 de maio, presta atenção nessa data, de 2010 ao restaurante e, mostrando para o José uma pistola que trazia consigo, afirma que a dívida deveria ser saldada imediatamente, pois do contrário, José pagaria com a própria vida. Aterrorizado, José entra no restaurante e telefona para a polícia que, entretanto, não encontra Caio quando chega ao local. Os fatos acima referidos foram levados ao conhecimento do delegado de polícia da localidade, que instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do ocorrido. Ao final da investigação, tendo Caio confirmado a ocorrência dos eventos em sua integralidade, o Ministério Público o denuncia pela prática do crime de extorsão qualificada pelo emprego de arma de fogo. Recebida a inicial pelo juízo da 5ª Vara Criminal, nós já temos aí para onde vamos endereçar, o réu é citado no dia 18 de janeiro de 2011. Olha aqui a data, 18 de janeiro, nós temos que saber qual é a data da nossa peça. Procurado apenas por Caio para apresentá-lo na ação penal instaurada, sabendo-se que Joaquim e Manuel presenciaram os telefonemas de Caio cobrando a dívida vencida, ao nome das nossas duas testemunhas aqui, e com base somente nas informações de que dispõem nas que podem ser inferidas pelo caso concreto, acima, redija, no último dia do prazo, a peça cabível, invocando todos os argumentos em favor de seu constituinte, o seu cliente. Pessoal, volta aqui para mim. Situação que nós estamos aqui, ó. O cara pediu dinheiro emprestado. Pô, pedir dinheiro emprestado é complicado, né? Emprestar é complicado. Ou você empresta e dá e sem querer de volta, ou pode ocorrer situações dessas aqui na vida, que talvez já tenha ocorrido com você, inclusive. O cidadão está com boa intenção, está querendo abrir um restaurante, pede R$ 20.000 emprestado. E fala assim, ó, tal dia eu vou pagar, pode ter certeza. Chega tal dia, ele não paga. Chegou tal dia, ele não pagou. O amigo que emprestou o dinheiro liga para ele e fala, você não vai me devolver o dinheiro? Falou assim, olha, não dá agora, mas tal dia eu pago. Chegou tal dia, não pagou de novo. O cara ficou louco da vida. Ele pegou uma arma e foi até o restaurante e ameaçou. O amigo dele falou, ou você vai me pagar o dinheiro ou você vai pagar com a vida. Pessoal, a pessoa que ameaça pedindo dinheiro, ou ela comete o crime de roubo, ou ela comete o crime de extorsão. No caso aqui, o promotor ofertou a denúncia por extorsão. Só que nós temos um artigo que vai salvar a vida de vocês, se você se lembrar dele algumas vezes, que é um crime que faz com que um crime muito grande, extorsão é um crime que a pena é de 4 a 10 anos, a qualificada a pena é maior ainda. A extorsão simples tem a mesma pena do roubo, 4 a 10 anos, e quando é qualificada a pena é bem maior. Mas tem um outro crime que é desse tamanhozinho assim, ó, que é um crime que é contra a administração da justiça. Você sabe que se alguém está devendo dinheiro para você, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Você tem que fazer o quê? Você tem que ir até o Estado, ingressar com uma ação contra aquela pessoa, para que aquela pessoa pague o dinheiro que lhe deve. Muito bem. Se você faz justiça com as próprias mãos, e é isso que o Caio fez, justiça com as próprias mãos, ele foi cobrar, cobrança. Ele fez cobrança sob ameaça. Ele pratica um crime que se chama exercício arbitrário das próprias razões. Artigo 345. A pena mínima é de 1 mês
é bem pequenininha, de 1 a 3 meses. E mais, se não ocorre violência, somente se procede mediante queixa. Não cabe ação penal pública. Só cabe ação penal pública se o crime for cometido com violência. E não teve violência aqui. Teve somente grave ameaça. Se procede somente mediante queixa, qual é o prazo que a pessoa tem para ofertar queixa? 6 meses. Ministério Público é legitimado para apresentar queixa? Não é. Quem é legitimado é o ofendido e não o Ministério Público. Tudo bem? Está conseguindo visualizar aí as nossas teses de defesa? Mas não teve ainda instrução, então não vamos falar em alegações finais. Não teve ainda sentença. Não vamos falar em recurso de apelação. O nosso réu, o nosso cliente não está preso. Então não tem relaxamento de prisão, não tem pedido de liberdade provisória, nada disso. Habeas corpus você sabe que não cabe. Gente, qual é a peça que nós vamos apresentar aqui? Você sabe, o seu cliente foi citado. Muito bem. Resposta à acusação. Tá certo? Ou resposta escrita. Resposta à acusação ou resposta escrita. Vamos lá ao nosso gabarito. Qual é a peça? Resposta à acusação ou resposta escrita. Não é defesa prévia, não é defesa preliminar. É resposta escrita ou resposta à acusação. A lei usa o termo resposta escrita, que eu acho que é o melhor a ser usado. Fundamentação. Artigo 396 e 396-A do Código de Processo Penal. Endereçamento. O problema nos trouxe que ele foi denunciado perante a 5ª Vara Criminal da Comarca de Tracinho. Então, excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Tracinho. Teses em favor do cliente. Preliminares. Primeira preliminar. Na referida peça, o candidato deverá demonstrar que a conduta descrita pelo Ministério Público caracterizaria apenas o crime de exercício arbitrário das próprias razões, previsto no artigo 345 do Código Penal, uma vez que para a configuração do delito de extorsão seria imprescindível que a vantagem econômica pretendida fosse indevida, sendo a conduta com relação ao delito do artigo 158 atípica. Por quê? Porque a vantagem econômica pretendida pelo seu cliente era uma vantagem econômica devida. Se não é indevida, não é extorsão. 2. Segunda preliminar. O Ministério Público é parte ilegítima para figurar no polo ativo do processo criminal pelo delito de exercício arbitrário das próprias razões, pois não houve emprego de violência, sendo, neste caso, somente cabe ação penal privada, nos termos do artigo 345 do Código, parágrafo único do Código Penal. Esquece de ler esses artigos, hein, pessoal? Terceiro, em razão disso, o candidato deverá afirmar que caberia a José ajuizar queixa-crime dentro do prazo decadencial de 6 meses, contados a partir de 24 de maio de 2010. E uma vez não tendo sido oferecida a queixa-crime até o dia 23 de novembro de 2010, ou seja, 6 meses depois, incidiu sobre o feito o fenômeno da decadência, restando extinta a punibilidade de Caio, nos termos do artigo 107.4 do Código Penal. Pessoal, volta aqui para mim rapidinho. Veja vocês que aqui eu coloquei preliminares, mas é preliminar em mérito. Então, o ideal aqui, eu coloquei aqui, por favor, corrija aí. Corrija a informação que eu vou falar. Não são preliminares. Nós vamos direto à situação, aos fatos. Por quê? Porque preliminar é aquilo que vem antes. Se não tem nada que virá depois, se o que você pode alegar em favor do seu cliente é somente isso, então não tem que se falar em preliminar. Então, como eu fiz em cima de texto, arquivo do Word, eu esqueci de colocar lá no meu material aqui, mas no material que você tem aí, você vai ver que eu já alterei. Não vai estar mais preliminar. No seu material estará já dos fatos. Você vai direto aos fatos. Você não vai precisar alegar preliminar. Se você quiser colocar no mérito, sem problema, tá certinho, está ok. Mas não precisa colocar preliminares, porque, insisto, não tem nada que vem antes, porque tudo que você vai pedir é exatamente isso aqui. Pedido.
candidato deverá pedir a absolvição sumária de Caio, com fundamento no artigo 3973, pela tipicidade do delito de extorsão. Segundo pedido, subsidiariamente, você deve pedir que seja declarada a extinção da punibilidade, tendo em vista o decurso do prazo de 6 meses para ingresso com a queixa-crime e consequente decadência nos termos do artigo 107, 4 do Código Penal. E por último, não sendo aceitas as teses acima, que seja admitida a oitiva das testemunhas cujo rol segue, que são Manuel e Joaquim. Pessoal, qual é o prazo? Volta aqui para mim. Qual é o prazo para a apresentação da resposta escrita? Você já sabe, né? 10 dias. Então, da data que o seu cliente foi citado, e não é da data da juntada do mandado aos autos, é da data que o cliente é citado. A data da petição será dia 28 de janeiro de 2011. Pessoal, espero que você esteja aprendendo, espero que você esteja se sentindo cada vez mais capacitado na construção do teu sonho. Lembra aquilo que nós conversamos no início da aula de hoje? Então, corra atrás, construa o seu sonho, passe na prova da OAB, adquira a sua carteira, se habilite como advogado e depois o céu é o limite. Sucesso para você em uma série de áreas na sua vida. Fica com Deus, até o nosso próximo encontro.